Hoje em dia, e cada vez mais, o ATLS trouxe isso para a gente com uma forma muito clara, a gente tem aumentado e recomendado o uso do torniquete. Então, torniquete era algo que foi usado, daí durante 2 ATLS ele foi rechaçado, e agora ele volta como algo que deve ser utilizado. Em alguns lugares, tipo no Congresso Americano de Emergência do ano passado, foi em Denver, e era muito legal, porque tipo, nos locais, lugar enorme assim, tinha um DEA e um torniquete. Porque a ideia era, tipo assim, quais são as 2 grandes emergências que podem acontecer? Alguém parar ou alguém se acidentar e você precisar de um torniquete. Então, o torniquete estava dentro do conjunto do DEA já. Então, isso é uma coisa interessante. Tá? Evitar hipotermia é uma coisa super importante no atendimento do paciente politraumatizado. Então, Júlio, se eu tenho que monitorizar alguma coisa nesse paciente, é a temperatura. Tá? Pacientes hipotérmicos, de forma geral, tendem a sangrar mais e piorar do seu quadro de choque. Infusão. Isso daqui é uma coisa interessante. Sempre que for infundir soro, e é aquilo que a gente falou mais cedo, alíquotas de 250 a 500 ml. Tá? Júlio, eu faço pré-hospitalar, vou atender o cara na cena, pode abrir 1 litrão. Tá? Não tem benefício de fazer mais do que isso no pré-hospitalar. Dentro do hospital, 3 litros em 6 horas. Tem estudo que saiu no JAMA testando albumina e plasma, principalmente no pré-hospitalar. Não fez diferença. Então é sorão mesmo, tá? Se tiver Ringer, melhor. Ringer lactato, tá? Então no cara que chega para mim sangrando 250 a 500 ml de Ringer lactato, não tenho Ringer lactato, posso usar soro fisiológico para esse paciente. E aí no máximo de 3 litros. Por quê? Porque, cara, soro dilui fator de coagulação para um paciente que eu quero que coagule. Então, não é para eu matar o meu paciente afogado, tá? Não é para fazer morte por fluido. E tem mais uma coisa. Se eu faço soro demais, o que eu posso fazer com a pressão do meu paciente? Subir. E se o cara está com uma área de sangramento que não foi abordado, ele pode sangrar mais. Então, no trauma, hoje, a gente trabalha com um conceito chamado hipotensão permissível. Então, quando a gente vai falar de monitorização hemodinâmica no paciente politraumatizado, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho que monitorizar a temperatura e eu tenho que monitorizar a pressão arterial. Ah, Júlio, então vocês no HC não veem PVC? Não. Ah, então vocês não passam catéter venoso central para checar? Não. Ah, então vocês não ficam usando ultrassom? Aqui não. Existe uma meta-análise de 30 estudos publicado no Jornal Escandinavo de Trauma, que é um dos melhores do mundo, comparando uma meta de pressão sistólica de 90 com uma meta de pressão sistólica de 70. E adivinha qual que é a meta de pressão sistólica de um paciente politraumatizado com sangramento? É. 70. Manter uma pressão de 70 reduz mortalidade, reduz ARDS ou SARA, reduz síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. Vocês já pensaram num paciente que está dentro de um departamento de emergência sangrando e a meta de pressão de vocês é 70 de sistólica? Tem gente que vai surtar. Tem gente que vai surtar. Aí você faz o seguinte, ó, tira um jornal do bolso, escandinavo, muito, muito bom, com uma meta-análise de 30 estudos, publicado em 2018, você diz, ó, tá aqui, meta-análise, é o que a gente tem de melhor na literatura hoje. Protocolo de transfusão maciça, tá? O que é esse protocolo de transfusão maciça? É quando eu reponho pelo menos metade da volemia do meu paciente em 24 horas. Esse daqui, eu tenho várias formas de eu começar um protocolo de transfusão maciça, tá? Esse é o ABC2. Ferimento penetrante, sistólica menor do que 90, frequência cardíaca maior ou igual a 120, FAST positivo. Se eu tenho 2 desse daqui, eu posso, em alguns serviços, startar o meu protocolo de transfusão maciça. 3 a 6 concentrados de hemácia, uma aférese de plaqueta. Uma aférese equivale a 7 concentradinhos de plaqueta menor, tá? E 3 a 6 bolsas de plasma. Tem uma ordem. Geralmente a gente faz primeiro a plaqueta. A gente corre a plaqueta primeiro para você tentar fazer coagulação. E depois você faz alternando um concentrado de hemácia, uma bolsa de plasma. Uma hemácia e um plasma. 3 a 6. O número que tem que ter na cabeça de vocês é 6, tá? Então é como se fosse 6 concentrados de hemácia, 6 concentrados de plaqueta, 6 concentrados de plasma.
E o concentrado de 6 concentrados de plaqueta equivale a mais ou menos uma férese. Tá? Transamin, tá? Então, Transamin, a ideia é que a gente tenha usado Transamin para praticamente todo mundo. Até o Crash 2 a gente usava para todo mundo. O Crash 3 me deixou com algumas dúvidas sobre o Transamin. Mas a ideia do Transamin é 1 grama IV em 10 minutos. Tá? A gente faz o primeiro 1 grama IV em 10 minutos. E a ideia é que esse 1 grama tem que entrar em até 3 horas do trauma do início do sangramento. Puta, o trauma do paciente foi às 8 da manhã. Ele chegou no serviço às 11h30. Não é para fazer Transamin. Porque se você está mais de 3 horas do trauma, o Transamin ele é associado com piora da mortalidade. Então tem que fazer em até 3 horas do trauma. E faz um bolus em 10 minutos. E depois, você faz mais 1 grama IV, tá errado aqui, tá? Em 1 hora, em 8 horas após a primeira dose. Transamin, quando foi estudado para hemorragia digestiva, por exemplo, para HDA, ele tem uma eficácia minúscula. Para sangramento vaginal em mulher, também a eficácia é quase próxima a 0. Então, assim, para trauma, a gente sabe que é bom. E para trauma. Tá? Para todo o resto, o uso do Transamin é questionável. Mas eu tenho que ser sincero com você, assim, que eu tenho feito, mas não reproduzam isso, tá, gente, por favor. Mas é porque quem faz medicina de emergência gosta, tem uns dogmas assim na cabeça, tipo, eu só entubo sem fentanil. Eu uso Transamin para tudo que está sangrando. Não tá certo, eu concordo com você, mas assim, Transamin é para isso. Tá? HDA e mulher sangrando, a equipe tem uma mania de fazer, mas com pouquíssimo nível de evidência. Estudos ruins pequenos. Gente, por fim, uma das coisas que tem despontado, né, 2 coisas que tem despontado pra gente como ajuda na coagulopatia do trauma. A primeira, vocês sabem o que é isso? Isso é um tromboelastograma, tá? Então, cada vez mais a gente tem usado isso. O tromboelastograma é um exame point of care, que já está disponível em algumas salas de emergência, assim como a gasometria, que você pinga gotas do sangue do paciente e ele já faz uma análise imediata, naquele momento, de toda a coagulação do paciente. Ele te diz em tempo real o que está faltando na coagulação. O problema desse paciente é a plaqueta que está baixa. O problema desse paciente é fator de coagulação. O problema desse paciente, ele está com uma hiperfibrinólise. O problema desse paciente, então assim, ele já te diz em tempo real qual que é o problema da coagulação. O tromboelastograma, ele foi estudado recentemente por uma médica lá do HC, que foi a Roseli, o uso do tromboelastograma versus protocolo de transfusão maciça. Olha só, a gente acabou de aprender protocolo de transfusão maciça. E aí já tem um estudo comparando o tromboelastograma com o uso do protocolo de transfusão maciça, e o tromboelastograma reduziu o número de hemocomponentes necessários para o paciente, porque em vez de fazer uma porrada de sangue, plasma, plaqueta, tudo, o trombo diz assim, esse paciente precisa de plasma, ou de plaqueta, ou de Transamin, por exemplo. Tá? Então o tromboelastograma é uma mega novidade, tá? Muitos convênios e planos de saúde não cobrem, a gente está começando a usar em São Paulo agora, que ele te diz em tempo real a máquina de point of care. Vocês viram um gasômetro assim, que a gente chega lá com a seringa e faz o exame? Pronto, o esquema é muito parecido com aquilo, ele te dá uma tira dessa daqui, em que a gente faz a interpretação. Na prova de residência do ano passado da USP, da primeira fase, já caiu uma questão de tromboelastograma, de interpretação de tromboelastograma. Então é novidade de mercado aí, mas que já está sendo cobrado em prova e a gente já está usando na vida real. Assim. Por fim, uma coisa que a gente tem menos usado em vida real, mas que, para quem gosta de intervenção, isso é um Reboa. Alguém já ouviu falar nisso? Reboa. Não? Então, Reboa, a ideia do Reboa é que você consegue fazer um tratamento para pacientes com traumas graves e choque hemorrágico de emergência. Ele começou a ser usado em guerra, então a guerra do Afeganistão foi a primeira droga a utilizar, a primeira guerra, né, a utilizar o Reboa, e atualmente ele tem sido estudado para dissecção e aneurisma de aorta, tá? E a ideia é o seguinte: você punciona uma pressão arterial invasiva na femoral do paciente e você sobe com um balão, com esse Reboa desinsuflado, e você vai insuflando esse balão na altura da aorta em que o paciente tem um sangramento. E aí você consegue ocluir, você insufla o balão e ele oclui a aorta do paciente. Você consegue deixar o Reboa durante 50 minutos ali para fazer um transporte seguro do paciente sem que ele tenha isquemia orgânica, tá?
O Reboa custa hoje 5 a 6 mil dólares, para quem perguntou. Eu fiz um treinamento ano passado nos Estados Unidos de passagem. É 5 a 6 mil dólares, mais ou menos, o Reboa. E cara, é sensacional, assim. É sensacional. Você sobe com ele, às cegas mesmo, e a ideia é que ele vai ocluir ali numa altura determinada. Então, paciente que em guerra eles usavam, por exemplo, o cara pisou numa mina, a perna tá sangrando pra caralho, não sei o que, usou um torniquete, o torniquete não serviu, daí eles já conseguiam ocluir a artéria ali naquela altura, naquele momento, em cima de um aparelho minimamente invasivo, tá? Já existe uma revisão no New England também, do ano passado, sobre o uso de Reboa no atendimento de emergência.